Olá, eu sou o pastor Larry Hug. E eu sou a pastora Tis Hug. E nós gostaríamos de convidá-los a se juntar a nós semanalmente na Rede Gospel. E a Bíblia diz que a verdade que você conhece, a verdade que você possui, te libertará. Então Tis e eu vamos trazer o Evangelho a vocês através dos olhos de um Jesus judeu, de um apóstolo Paulo judeu, de um Moisés judeu. E quando você entender as raízes judaicas da sua fé, isso libertará um poder divino, uma unção divina e milagres divinos. Abram suas Bíblias esta manhã, se você puder, no livro de Apocalipse. Começando no capítulo 1. Agora, eu vou ser muito honesto com você. Ao longo dos anos, há quanto tempo nós estamos no ministério agora? 45 anos? E muito raramente, nesses 45 anos, eu preguei escrituras e citei coisas do livro de Apocalipse. Mas, na realidade, eu nunca estive realmente interessado em ensinar sobre o livro de Apocalipse, porque, primeiro, eu meio que não entendia muito isto. E, número 2, eu realmente não acreditava que isto era relevante para nós hoje. E se você olhar para muitas das coisas no livro de Apocalipse e se voltar a 40 e poucos anos atrás, nós diríamos, isso deve significar isso, aquilo deve significar aquilo e aquilo outro e... Mas quando você vê o que está acontecendo no nosso mundo hoje, e você vê o quão rapidamente esta administração atual, e por sinal, eu não votei nele. Não me culpem. É uma bagunça. Mais do que uma bagunça, isto está gritando a vinda do Messias. Amém? E realmente está gritando para nós sobre a vinda do Messias. Quando você vê todas as coisas diferentes que estão acontecendo, e eu acho que uma das coisas mais óbvias é Israel se tornar uma nação. 1948, a Bíblia diz que quando Israel se torna uma nação, quando este milagre acontecer, esta coisa que todos os céticos dizem, isto prova que a sua Bíblia é um conto de fadas. Deus diz que quando isso acontecer, você vai ter uma geração a mais antes da vinda do Messias. Israel se tornou uma nação em 1948, então eu acredito que aqueles que vieram a partir de 1948, os nascidos por volta de 1948, se tudo correr bem, nós veremos a vinda do Messias. Agora, nós não saberemos quando o Messias vai vir, mas nós sabemos que a Bíblia diz que haverá dores de parto, que haverá mais sinais, que a maioria do mundo vai perder. E você diz, como as pessoas podem não sentir dores de parto? Bem, isso aconteceu quando o Luke nasceu. Sabe, a Ti sentiu alguns sinais, mas nós achávamos que não era nada. E a próxima coisa que sabemos é que Luke estava nascendo dentro de casa, com os cachorros latindo, e eu, meu pastor assistente, fizemos o parto do Luke. Nós perdemos os sinais. Que bom que tudo correu bem. Ele é um pouco estranho, mas tirando isso, tudo correu bem. Se você perder essas dores de parto, não vai ficar tudo bem. Não vai ficar bem. Agora, originalmente, o que eu ia fazer era falar sobre as características do fim dos tempos e sobre o que vai acontecer com a Igreja Mundial, o governo mundial, a religião mundial. E sabe quando nós pensamos em um governo mundial, há 45 anos, sabe? Nós sabíamos que a Bíblia diz isso, mas isso realmente aconteceu. Com a pandemia e com as vacinas obrigatórias e esta sombra de marca da besta, onde você não pode comprar ou vender, e o aumento do preço da gasolina, e tudo está acontecendo. E eu acredito que, eu acredito 1000% que isto é Deus nos acordando para
que nós não percamos o arrebatamento. Amém? Agora, nós vamos falar sobre algumas dessas coisas mais profundamente, mas quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a me preparar para isso. Eu comecei, no início, comecei a perceber algo. Uma das coisas, Natis, eu digo isso o tempo todo na televisão, uma das razões que eu odeio ouvir pregações sobre profecias bíblicas é porque a maior parte da profecia bíblica é sobre desgraça e escuridão. Por alguma razão, os pregadores olham para as profecias bíblicas e eles adoram apontar a desgraça e a escuridão. E isso é especialmente verdadeiro no que tange ao livro de Apocalipse. Mas quando você realmente estuda o livro do Apocalipse, para o crente, ele não é um livro de desgraça e escuridão. Mas é de fato um livro para inspirar cada um de nós e nos encorajar. Então nós poderemos acordar porque... Posso ser realmente honesto com você? Então nós vamos entrar nas 7 igrejas do Apocalipse nas próximas semanas, ok? E quando nós estudarmos as 7 igrejas e nós vermos as características de 7 igrejas diferentes, e quando você vire, é simplesmente um estudo fascinante. Mas não se trata de a igreja ser apenas um grupo, a igreja é você e eu, como indivíduos. E ali é Deus falando, sim, com as 7 igrejas da Ásia, mas também é Deus falando com você e comigo para que nós acordemos e prestemos atenção e percebamos. Então, eu acho que eu preciso me consertar com Deus, porque a realidade disso é, eu acredito nisso, de todo o coração, que se o arrebatamento fosse acontecer agora, 98% da América perderia o arrebatamento. E eu diria 85% da igreja perderia o arrebatamento. Porque o arrebatamento não é um julgamento de Deus sobre o mundo. O arrebatamento é o julgamento de Deus sobre a igreja. E a maioria da igreja, na minha opinião, precisa acordar. E então é disso que este livro está falando. E quando nós lermos, eu acho que isso vai fazer você entender que... Deixe-me perguntar algo. Eu ia perguntar isso no final, mas deixe-me perguntar isso agora. Se o Senhor se manifestasse nesta manhã e dissesse em 15 de novembro, que é o meu aniversário. Sim, eu tive que escolher uma data que eu poderia te dar hoje. Em 15 de novembro, que o arrebatamento aconteceria, como ele fez com João. E ele dissesse no dia 15 de novembro, eu virei para arrebatar a igreja. Isto mudaria a sua vida? Isto mudaria a forma que você está vivendo, orando, estudando? Eu aposto que se o Senhor viesse e dissesse, eu vou vir buscar a igreja que está me servindo no dia 15 de novembro, eu aposto que no próximo domingo a igreja estaria cheia. E ninguém ficaria em casa, mas o Covid. Mas eu vou assistir pela internet quando eu acordar às 3 da tarde. Quando você sabe que algo está prestes a acontecer, isso muda a sua vida. Não é assim? Não é assim? Este é o propósito do livro de Apocalipse. Vamos lê-lo. E, honestamente, sabe, há muito mais aqui do que eu entendia. E este vai ser um estudo fascinante. Leia comigo em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que devem acontecer em breve, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, a quem atestou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu. Deixe-me dizer isso agora. Deus colocou algo no meu espírito, e eu tenho certeza de que a mocidade está aqui hoje. E durante esta série eu quero que os jovens estejam aqui, ok? Eles estão aqui? A mocidade está aqui porque vocês jovens são aqueles que realmente precisam de... Nós dependemos de vocês. Nós dependemos dos jovens para realmente pegar fogo
e serem os evangelistas e os apóstolos e os líderes dos próximos anos. E se você tem amigos jovens, traga-os para esta série. Porque, como eu disse, tudo isso não é sobre desgraça e escuridão. Quando você ler isso, você vai entender que há um movimento de Deus que está vindo e que vai estar entre todos nós, mas a juventude. Nós estamos felizes por estarem aqui, estamos muito felizes por estarem aqui. Versículo 2. A quem atestou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu, bem-aventurado é aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e mantém as coisas que estão escritas nela, pois está chegando o tempo. Deixe-me dizer isso novamente. Bem-aventurado é aquele que, número 1, lê, número 2, ouve. Lembre-se de que nós estamos falando sobre, e se perde muito do hebraico para o português. Bem-aventurado é aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não significa, eu vejo isso. Significa, eu vejo isso. Realmente eu ouvi isto. Então, bem-aventurados são aqueles, Pai, em nome de Jesus, nos dê a unção espiritual para ver o que você está dizendo e ouvir o que você está dizendo. E nos dê a unção para fazer o que você está dizendo para cada um de nós. E que mantenha as coisas que estão escritas nela, pois está chegando o tempo, e você vai ver aqui que mesmo que isso tenha sido escrito há 1900 anos, eu vou te mostrar algo que mostra que o tempo está tão perto de nós. João para 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz que vem daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o governante sobre os reis da terra. A ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes, para com seu Deus e Pai, a ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele está vindo com as nuvens, e todos os olhos o verão. E eles também que os trespassaram, e todas as tribos na terra vão lamentar por causa dele. Sim, eu não vou ficar desviando, mas bem-aventurado é aquele que, eis que ele está vindo com as nuvens. Você tem que lembrar que as dores de parto não são os sinais do arrebatamento. As dores de parto são sinais do que acontece 7 anos após o arrebatamento. Quando o Senhor voltar nas nuvens, no arrebatamento, ninguém vai vê-lo chegando, porque aqueles que estão servindo a ele serão levados. Mas na segunda vinda, depois de 7 anos de coisas ruins, e eu sei, eu digo isso toda vez, você não quer perder o arrebatamento. Eu sei que parece, eu morreria pelo Senhor. Não morreria. Você aceitaria a marca, você se curvaria. Se você viver para Deus agora, você não vai morrer por Ele mais tarde. Você tem que acordar. Os 7 anos entre o arrebatamento e a vinda do Senhor na nuvem, quando todo mundo irá vê-lo, e vão ser os piores. Pegue a Inquisição, pegue os massacres, pegue os holocaustos. Isso não é nada comparado com o que vai ser durante esses 7 anos. Você não vai querer estar aqui. Diga amém. Você não vai querer estar aqui. Então você precisa começar a servir a Deus. Onde você está agora, você precisa começar a servir. Saia da cama e venha para a igreja. Amém? Eis que ele está vindo com as nuvens e todos os olhos o verão. E todos eles e aqueles que os trespassaram, ele e todas as tribos da terra vão lamentar por causa dele. E assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Eu vou dividir essas coisas e te mostrar o que significa. O início e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João,
portanto, seu irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, pela palavra de Deus e para o testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz alta, como uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o único. E o que você vê, João, o que eu estou prestes a te mostrar, anote isso. Não apenas guarde na memória. Não apenas pense, eu vou ser lembrado disso mais tarde. Escreva aquilo que você está prestes a ver em um livro. E depois que você escrever isto, envie isto para 7 igrejas. Envie para cada igreja. Envie isto para cada crente que está na Ásia, para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e para Laodiceia. Então eu me virei para ver a voz que falava comigo. E tendo virado, eu vi 7 castiçais dourados. E no meio dos 7 castiçais, um dos filhos do homem, um como o filho do homem, vestido com uma túnica até os pés. Eu vou falar disso tudo, é incrível. Cingido sobre o peito com um cinto de ouro. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, e tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés eram como brasa fino, como se refinados em uma fornalha, e sua voz como um som de muitas águas, como nas cataratas do Niágara. Na sua mão direita havia 7 estrelas, e saía de sua boca como uma espada afiada de 2 gumes. Eu escrevi tanto na minha Bíblia que eu não consigo ler nela mais. Como uma espada afiada de 2 gumes. E seu semblante era como o sol, brilhando em toda a sua força. E quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Mas ele colocou sua mão direita em mim, a sua mão direita, dizendo-me: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o por último. Eu sou aquele que vive e esteve morto, e eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E eu tenho as chaves do Hades e da morte. Agora escreva em um livro as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois disto. O mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, são literalmente em hebraico os mensageiros das 7 igrejas. E assim, em outras palavras, a primeira coisa que vamos entrar nisso nesta próxima semana, a primeira coisa da qual ele está falando é dos pastores. E você pensa, por que os pastores? Porque o julgamento começa na casa de Deus. E se começa na casa de Deus, o julgamento começa sobre aqueles que estão liderando a casa de Deus. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que você viu são as 7 igrejas. Eu vou entrar nisso em detalhes e é absolutamente incrível. Nós vamos passar por todas as igrejas. Mas antes de fazer isso, deixe-me te fazer uma pergunta. Se nós te pedíssemos para escrever em um pedaço de papel como Jesus se parece, o que você escreveria? Agora, se você está fora desta igreja ou este ministério, você sabe que a maioria das pessoas escreveria que Jesus tinha longos cabelos loiros, uma barba loira, que ele usava uma longa túnica branca. Você não faria isso porque nós sabemos que Jesus não era loiro de olhos azuis, que vestia uma túnica branca romana, não é mesmo? Amém. Mas a maior parte do mundo tem uma imagem de como Jesus se parece. Deixe-me ver as imagens de Jesus.
Se nós fôssemos olhar para isso, nós diríamos, mesmo se você não fosse da igreja, você olharia para isso e diria, nós perguntaríamos, quem é esse? Todos diriam, este é Jesus. Jesus com o cordeiro, nós olhamos para essa e diríamos, este é Jesus. Nós olhamos para essa e diríamos, este é Jesus. Mas a verdade é que não há nada de errado com isso. Mas a realidade disso é que até o livro de Apocalipse, no capítulo 1, não houve nenhuma descrição de como Jesus se parece. Não há nenhuma descrição dele. Então, tudo isso é apenas uma espécie de nossa própria concepção. Mas no livro de Apocalipse, nós temos a primeira descrição de Jesus. Não como em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós temos uma descrição de Jesus neste momento. E a descrição que nós temos de Jesus deste momento é muito diferente da do Jesus que veio pela primeira vez. E, de fato, ouça isso. Em Isaías 53, pois o profeta Isaías diz, ele fala sobre o Messias. E diz, porque foi subindo como renovo, perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E, olhando para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. O profeta Isaías diz que Jesus poderia estar andando pela rua e ele é o Messias, mas ninguém iria dizer, uau, olha para ele. Que ele iria ser apenas um homem muito comum. É como lembrar de quando o profeta Samuel foi escolher o primeiro rei de Israel e ele chega até Jessé e ele diz, traga diante de mim todos os seus filhos, pois um deles vai ser o rei. E ele manda chamar, sabe, aqueles caras todos altos e bonitos, e Samuel diz, não é esse, e nem aquele 7 vezes. E ele pergunta, você tem outro? E Jessé diz, bem, ele é meio mirradinho, ele está lá fora cuidando das ovelhas, e Samuel manda trazê-lo. Nem o pai dele escolheria ele. Nem sequer o pai dele fez questão que ele aparecesse. Então vem aquele pequeno Davi, e Samuel diz, é ele. Isso porque o homem olha para o exterior. Mas o nosso Deus olha o interior. E deixe-me te dizer algo, e assim também será nos últimos dias, quando Deus vai abrir a janela dos céus e haverá sinais e maravilhas, profetas e profetisas. Não serão aqueles que nós achamos, não serão aqueles que são os mais elegantes ou os mais altos e mais bonitos ou mais bonitas. Vão ser aqueles que são altos e bonitos e fortes no interior, servindo a Deus nesses últimos dias. São aqueles que Deus escolherá. Amém? O profeta diz que não há nada nele que nós diríamos, este é o homem. Sabe, eu amo as imagens de Jesus e eu amo as fotos onde ele está, sabe, muito bonito e belo e tudo isso, mas a realidade é que você sabia que os historiadores dizem que a maioria dos homens nos tempos de Jesus media em média 1,60 m e pesavam cerca de 55 a 60 quilos? O homem poderia ser o Messias. Então, quando nós olhamos para Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós olhamos para um pastor. Nós olhamos para alguém que estava cuidando de ovelhas. Mas quando nós olhamos para Jesus do Apocalipse, este não é o Jesus que está vindo, este é o Jesus deste momento. E eu vou te mostrar como ele é agora. E nós vemos um Jesus totalmente diferente. Agora, veja comigo no versículo 11. No versículo 11, o Senhor diz a João, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E João, o que você vê, escreva em um livro e envie para 7 igrejas. O que eu estou prestes a mostrar a você é tão importante que ele diz, João, escreva essas coisas e as envie para todas as igrejas. Agora, se isso é importante que a primeira igreja soubesse, o quanto mais importante era o que Jesus estava mostrando para João, para que a última igreja soubesse. Nós vamos entrar em tudo isso, mas vamos começar exatamente do início. E é interessante porque
Quando nós pensamos no Apocalipse, nós pensamos em um livro de desgraça e escuridão. Mas este não é um livro de desgraça e escuridão. É um livro de grande esperança para aqueles que estão servindo a Deus. E não importa o que vemos acontecendo ao nosso redor agora. Veja onde nós começamos a estudar, no versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e mantém essas coisas como estão escritas nela, pois o tempo se aproxima. João, para as 7 igrejas que estão na Ásia, ouçam as palavras que o Senhor dá a João para nos falar. Graça para vocês e paz daquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o mesmo hoje, ontem e para sempre. Agora, por favor, me ouçam. Eu não sou o Deus Todo-Poderoso do passado. Eu não sou o Deus Todo-Poderoso, e eu vou explicar isso em mais detalhes no futuro. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não importa o que você esteja enfrentando neste exato momento. Você pode não ver, você pode não sentir, você pode não achar, mas eu estou agora em sua vida e eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero que você entenda o que João está dizendo aqui. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para seu Deus. E eu quero que você saiba algo aqui. Ele não está dizendo que nós somos reis e sacerdotes para o Senhor. Ele está dizendo que nós somos reis e sacerdotes para o seu Pai. Agora, isso é importante porque quando João caiu, e nós estamos chegando a isso, mas quando João caiu como um homem morto, qual mão Jesus colocou sobre ele? A mão direita. É por isso que é tão importante estudar o hebraico. Ele colocou a mão em mim, e ele diz, colocou a mão direita em mim, onde Jesus está assentado. Eu vou falar disso. Mas você entende por que é importante detalhar essas coisas? Jesus é tanto o nosso rei e nosso sumo sacerdote. Se nós permitirmos que Deus coloque a mão sobre nós, diga hoje, Deus, eu entrego a minha vida para você, eu entrego. E Ele nos fez reis e sacerdotes para com Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para todo sempre. E eis que Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. E também aqueles que os trespassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Toda a terra lamentará. Mas se nós estivermos servindo a Deus, se nós estivermos vivendo para Deus, nós não estaremos entre aqueles que estarão vendo vindo nas nuvens. Nós estaremos vindo junto com Ele. Então, aqueles que foram deixados na terra vão ver isso e eles vão falar, isso não é bom. Porque Ele não estará vindo como um pastor. Não, você não me ouviu. Ele não estará vindo como Jesus loiro de olhos azuis. Ele estará vindo como este Jesus. E você deve ter certeza de que você realmente estará do lado dele. Eu quero que você pare e pense nisso. Toda a terra, eles vão estar. Isto vai ser quando o anticristo, isso vai ser quando as pessoas vão estar aderindo à marca da besta, isso vai ser quando o anticristo estiver destruindo tudo, isto vai ser quando nós vamos entrar nisso, e mais quando a maior parte do mundo estará morrendo, mas eles morrerão pela guerra e morrerão pela fome. Mas uma multidão estará servindo ao anticristo, servindo ao governo. E de repente eles vão dizer, não. Porque eles vão vê-lo. Então você não vai querer estar olhando para cima. Você vai querer estar olhando para baixo. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube.
Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em LarryHuckBrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.